Tomismo é compatível com a evolução? Boa tarde, senhores. Hoje eu queria reagir a um vídeo que o Luca gravou sobre mim, porque as pessoas têm me pedido para que eu faça. E eu fiz uma votação lá no meu grupo do Telegram para qual dos vídeos que eu deveria fazer. Esse ficou em segundo, na verdade o primeiro foi uma análise sobre o QI e se ele tem base genética. Acontece que eu vou deixar esse assunto do QI para uma live ao invés de assistir um vídeo gravado, e também porque eu vou ter que coletar os artigos, porque é um tema extremamente controverso, tá? E eu vou provavelmente aproveitar e falar na mesma oportunidade sobre, quem sabe, gene gay, coisas desse tipo, base genética para homossexualismo, que aí a gente já é cancelado de uma vez só, ao invés de ser cancelado duas vezes separadas. Então, sem mais delongas, o Luca, que tem um canal aí que ele faz vídeos abordando filosofia tomista, ele reagiu a um pequeno fragmento da live que eu fiz com o Rasta, né? Eu vou aumentar a velocidade um pouquinho. Não sabe também no dia que eu fui registrar, meu filho bateram no meu... Olá, meus caros, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Luca por aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou reagir aqui a esse trecho que me mandaram. Inclusive me citaram nos comentários dizendo que eu discordava do Dr. Romulo. O pessoal acha que cria umas fantasias, assim, muito interessantes, tá? Novamente peço desculpas para vocês por essa falta de conteúdo aqui no canal por enquanto. Meu filho ainda continua no hospital, continua internado na UTI, eu com a minha esposa estamos lá. Pra quem não sabe também, no dia que eu fui registrar, meu filho bateram no meu carro, fiquei sem carro, cara, assim, um desastre. Então nem em casa eu consigo estar para gravar direito, tá bom? Mas isso logo deve se normalizar. O Tomás está bem, logo vai estar em casa conosco, se Deus quiser. Peço que vocês continuem rezando por nós. Bom, Esse vídeo foi gravado há mais de 2 semanas atrás, né? Então eu espero que a criança já esteja bem e peço àqueles que estejam nos assistindo hoje que rezem pela criança e pela família, né? Para se conformar com a vontade de Deus. Mas eu espero que esteja tudo bem a essa altura do campeonato. Mas eu rezarei também. E já o fiz, inclusive. me mandaram esse vídeo do Dr. Romulo num corte dele com o Rasta, onde ele tá falando sobre evolucionismo, darwinismo, etc e tal. E eu queria realmente reagir, assim, pra quem não sabe, na época que o Dr. Romulo surgiu ali, eu conversei com ele, tá? O Dr. Romulo é uma pessoa extremamente erudita, ele não é o que as pessoas parecem pintar dele, tá? Como se fosse uma pessoa que não conhecesse filosofia. Bem pelo contrário, inclusive da conversa que eu tive com ele, ele não só pareceu conhecer muito do tema, inclusive eu creio firmemente que ele conhece esmagadoramente mais a respeito desse tema do que eu, como ele também conhecia e estava no mesmo nível das minhas referências em relação a esse assunto, tá? Então, ele discordava de algumas referências que eu tinha e, inclusive, ele conhecia uma pessoa em específico que deu uma palestra no TC, que é o Dr. Behe, pai do meu colega Gerard Behe, tá? Que tem um livro incrível sobre esse assunto e falou sobre esse assunto também. Eu lembro que na palestra que ele deu, o pessoal, assim, cheio de perguntas e tal, porque realmente era um tema bem controverso lá na escola, realmente gera bastante discussão. Então, para as pessoas que acham que o Dr. Romulo, né, é uma pessoa irrelevante dentro desse assunto, é uma pessoa que está falando abobrinha até e usando São Tomás, não é o caso, tá? Não é o caso mesmo. Então aqui já começo defendendo a honra dele porque ela precisa ser defendida. Ele é uma pessoa que conhece bastante a respeito desse tema, inclusive dentro da filosofia natural, tá? E da metafísica. Então, respeitem o Dr. Romulo, eu o respeito e acho ele uma pessoa extremamente erudita nesse e outros assuntos também, tá? Então, aqui eu não vou fazer exatamente uma análise, eu não... Bom, obviamente queria agradecer os elogios, né? Fico lisonjeado. Eu, na minha humilde opinião, eu conheço muito pouco, né, de tomismo. Para ser um tomista verdadeiramente falando, é necessário estudar praticamente a vida inteira e ter uma sabedoria elevadíssima, né? E eu estou longe disso. O que eu posso dizer, e eu vou concordar em partes, é que em termos da relação do tomismo com o evolucionismo e catolicismo, eu diria que sim. Nesse aspecto eu estudei bastante, mais do que a vasta maioria das pessoas, principalmente no Brasil. Eu estudei a literatura dos tomistas teístas, teístas evolucionistas, li dezenas e dezenas de artigos e livros, inclusive todo o meu estudo de tomismo iniciou com essa investigação, né? Porque se você quer
compreender se há uma compatibilidade entre as duas coisas. Você vai ler a opinião daqueles que concordam e você, né, obviamente, tem a terminologia que está sendo utilizada de filosofia da natureza, de metafísica. Então você, para entender o que está sendo discutido, você precisa estudar os princípios. Então foi o que eu fiz. E é por isso que eu sempre recomendo às pessoas que querem estudar filosofia que elas escolham algo que elas adoram, no meu caso era filosofia da biologia, e utilize aquilo como porta de entrada para o estudo da filosofia de forma geral, né? Porque vai tornar o seu estudo muito mais atraente. Então, se o sujeito é um engenheiro, gosta de matemática e quer estudar a evolução, estudar a filosofia, então ele pode, por exemplo, iniciar investigando sobre filosofia da matemática, e isso vai acabar forçando essa pessoa a estudar os princípios mais gerais, metafísicos, etc., né? Então eu acho que torna o estudo muito mais agradável. Então, nesse aspecto, sim, eu conheço a literatura dos tomistas teístas, evolucionistas, bastante, dos protestantes também, e essa, né, essa relação aí com o catolicismo e a Bíblia, etc. Mas, em termos de filosofia, seria uma falta de respeito com os verdadeiros tomistas se eu me chamasse de um tomista profissional, etc. Quando eu falo que eu sou tomista em alguma live, alguma coisa, eu simplesmente quero dizer que eu abraço a filosofia tomista no meu modo de pensar, no meu modo de fazer ciência, mas não que eu seja um especialista na área, tá? Vi esse vídeo, eu quero ver o que ele falou, fazer alguns comentários realmente. E a minha ideia é, se Deus quiser, convidá-lo para fazer um vídeo, estilo aquele que eu fiz com o Fujita em breve, onde eu posso entrevistar ele, entender um pouco mais da posição dele num ambiente onde ele se sinta confortável, né? Ao invés de ir lá debater com ateus, né? Tá bom? Então, vamos ver aí. Bom, eu sempre estou à disposição para palestrar ou, né, conversar em canais aí católicos. Até o final de março eu estou extremamente ocupado, mas se você entrar em contato comigo, Luca, talvez a gente possa encontrar alguma data que funcione. O que o Dr. Romulo falou e ver o que o Rasta também falou. Tô bem curioso para saber disso. Vamos lá. Deixa eu dar play. Tem uma pergunta aqui que ela é talvez cabal aqui para... E só um comentário breve, né? As pessoas sempre pausam os vídeos, né, meus nos piores momentos possíveis, né? Olha a minha cara, velho. Parece que eu, sei lá, tinha acabado de cheirar uma carreira de cocaína, ou eu acabei de receber uma mensagem no meu celular que me apavorou, né? Sei lá. Ou eu vi um fantasma ali, ou meu cachorro tava para comer sei lá, veneno de rato, alguma coisa do tipo, né? Então tenham mais caridade na hora de pausar os vídeos, hein? Escolhe um momento que eu tô menos tosco. Eu já fiz um breve comentário. A pergunta do aqui para essa questão. Você acha que existe uma contradição entre a existência de Deus, né, o ser de Deus, e a teoria da evolução, ou nada a ver? Só para já fazer um breve comentário. A pergunta do Rasta está muito bem formulada, tá? Geralmente as pessoas perguntam isso de formas esdrúxulas. A pergunta dele foi muito clara. Vamos ver o que o Dr. Romulo vai responder, mas o Rasta fez uma pergunta muito boa, assim. O formato da pergunta tá bom. Eu acho que, como eu disse, né, tem aspectos do evolucionismo que são verdadeiros. Eu acho que as populações elas mudam ao longo do tempo ligeiramente. Agora, é o que o professor Carlos Nogueira fala. Poderia Deus ter criado com a evolução? Ele fala que sim. Eu já enxergo um pouco diferente, porque... Vê que interessante. Eu concordo com o professor Carlos Nogueira nesse assunto, tá? Eu acho que Deus poderia usar, sim, ter criado o mundo e usado dos aspectos realmente verdadeiros da evolução. O que não significa dizer, que eu acho que essa é a distinção que o Dr. Romulo, tanto o Dr. Romulo quanto o professor Carlos Nogueira fariam, é que isso não significa dizer que a teoria da evolução como proposta por Darwin... Isso é uma coisa que vocês precisam se atentar quando vocês discutem esse assunto. Eu vejo muita gente... o evolucionismo, o evolucionismo, o evolucionismo... Calma, vocês precisam entender. É o evolucionismo, ou é aquilo, ou é a evolução das espécies, aspectos da teoria, ou é o evolucionismo como proposto por Darwin. Isso precisa estar claro na cabeça de vocês. Então, Deus poderia ter usado, realmente, criado o mundo, né, da forma com que os aspectos verdadeiros da teoria da evolução realmente se propõem a explicar o mundo. Deus poderia ter criado o mundo usando disso, né? Sim, eu acho que sim, concordo com o professor Carlos Nogueira. Inclusive, essa é a minha posição, acho que esse foi o caso, né? Isso não... Ele falou que acha que este foi o caso. Então, eu até hoje não sei qual é a visão do Lucas sobre evolução, tá? O lugar que ele estudou e os professores que ele teve
mesmo os dominicanos, são todos teístas evolucionistas. Então eu suspeito que eles tenham um tipo de vertente teísta evolucionista, tá? Por causa do tipo de criação que ele teve. Eu não consigo entender o que o Lucas quis dizer com o que ele acabou de falar, porque fica muito vago dizer que Deus poderia ter se utilizado de alguns aspectos do evolucionismo. Bom, eu aceito alguns aspectos do evolucionismo. E sendo Deus, né, aquele que criou o mundo e permite ao mundo e aos organismos que eles tenham causalidades secundárias, então sim, eu concordo com o Luca que Deus poderia ter feito um mundo em que certos aspectos do evolucionismo ocorrem. Porque ele o fez. Mas não é isso que o professor Carlos Nogueira está dizendo, né? Quando ele diz que Deus poderia ter se utilizado da evolução, ele quer dizer do processo evolutivo como um todo, no sentido de a vida evoluindo a partir de um primeiro ancestral e se diversificando em todas as criaturas. Tá? E aí vocês vão ver, eu imagino com a minha resposta, que eu não consigo enxergar o que exatamente Deus estaria fazendo nesse processo, para dizer que Deus criaria com a evolução. Tá? E nós caímos no outro problema de que criação não é mudança. Mas enfim, eu estou me adiantando. Não significa dizer que a teoria da evolução, que o evolucionismo, como proposto por Darwin, ele é compatível com o catolicismo. Vocês precisam entender isso, essa distinção. Isso é muito importante. Tá? Assim que você começa a colocar Deus na equação da evolução, você cai na contradição, ao meu ver. Porque, veja, a maioria dos teístas evolucionistas que eu conheço, tá, católicos ou não, protestantes, etc., eles acreditam no evolucionismo 100%. Tá? Eles só vão dizer que Deus está envolvido como causa sustentadora. Tá? Sim. Mas todo o processo evolutivo se dá por causas secundas. Então eles acreditam puramente no evolucionismo tal qual um pesquisador acredita, ok? Tá. Eu não acho que essa última parte que ele falou é verdade, eu não acho, ou pelo menos não simplista, né? Eu acho que tem um sentido que ele tá falando isso que é verdadeiro. Mas eu acho a posição dele based, eu acho que o que ele tá defendendo é uma coisa que deveria estar sendo defendida pra, não necessariamente porque ela é verdadeira, mas pra gerar discussão sobre isso, para as pessoas enxergarem mais a verdade a respeito disso aqui, tá? Isso eu também não concordo, né? Eu acho que, enquanto católico, você não pode defender uma mentira. Né? Então, se o indivíduo sabe que a posição dele não está correta, ele não pode defendê-la só para criar debate. Né? Ele pode, em uma circunstância, em uma conversa, fazer um advogado do diabo ali, mas que fique claro o que ele está fazendo, né? Trazer um contraponto, mas não é o meu caso. Né? Eu estou trazendo algo que eu verdadeiramente acredito. Eu não acho que alguém deveria defender pontos simplesmente para gerar debate. Né? Qual que é o que ele tá explicando aqui? Que as pessoas vão defender a teoria da evolução, e isso o pessoal no Anglicano defende assim, tá? Eu sei que o Father Thomas Joseph White defende isso, assim como os outros dominicanos, tá? Que são pessoas muito eruditas também, conhecem muito filosofia, que, olha, na verdade, assim, o sistema da evolução das espécies, ele existe como proposto por Darwin, verdadeiramente, mas possui uma causa eficiente absoluta, que é Deus. Então, tentam fazer com que as coisas façam sentido juntos. Né? E aí, no caso, a evolução, ela se dá por causas segundas, né? Que seriam as causas materiais, ali realmente se desenvolveram e as coisas foram se desenvolvendo da forma que elas são. Né? Existe um certo aporte para isso dentro da filosofia tradicional. Tá? Agora, o que o Dr. Romulo tá... Aí eu discordo, né? Eu não acho que existe aporte nenhum para, obviamente existe para causas segundas, etc., mas para esse transformismo de uma ave evoluindo a partir de um réptil, um peixe evoluindo a partir de uma criatura anterior, etc., isso não tem aporte na filosofia tradicional de forma nenhuma. Você não vai encontrar absolutamente nada nos escritos pré-Darwin, entre os escolásticos, que aludam a algo que seja similar a isso. Tá? Então, eu não acho que tem aporte, não. Agora, é óbvio que os princípios que os teístas evolucionistas se utilizam para tentar encaixar, eles têm aporte, mas eu acho que eles corrompem esses princípios para defender o indefensável. Tá? Essa é a minha opinião. O Dr. Romulo discorda que esse seria o caso, né? Que Deus funcionaria como causa eficiente absoluta, ou como ele chama, causa sustentadora. Né?
Eu não sei se é só isso, porque daí talvez você teria que também colocar Deus como causa agente atual em cada um daqueles processos, né? Como se Deus tivesse feito o mundo e largado ele a Deus dará, né? E aí as coisas vão se desenvolvendo. Mas existe sim essa crença verdadeira, essa posição, tá? Essa tese de que Deus teria realmente, né, feito o mundo dessa forma, como causa eficiente absoluta, e que daí a evolução teria acontecido como suas causas secundárias ali, né? Como uma cadeia de causas, né? Realmente como mais ou menos está na segunda via de São Tomás, né? Seria mais ou menos dessa forma, né? Uma série de causantes e causados ali. Tá? E se você, evidentemente, retira a causa primeira, então todas as intermediárias se perdem, e aí assim que a gente consegue, né, realmente afirmar absolutamente que existe uma causa eficiente absoluta, o que é diferente da teoria do Darwin, onde não existe uma causa, né? Ou pelo menos não existe uma causa eficiente, e apenas uma causa, se reduz apenas às causas materiais. Né? Isso é verdadeiro. Agora, o que ele falou por último, assim, então, né, essas pessoas acreditam na teoria da evolução exatamente como um pesquisador acreditaria. Não, porque eu não acho que isso é verdade, porque eu acho que o pesquisador ateu, cientificista, niilista, ele vai reduzir as causas às causas materiais. Então acho que isso é uma distinção que não pode ser ignorada. Agora, se o que ele está querendo dizer aqui é só que o sistema material das causas materiais e secundárias permaneceria o mesmo para um pesquisador, ou seja, que eles acreditam nesse sistema de causas materiais exatamente da mesma forma, isso é verdade. Tá? Então se ele está querendo dizer isso aqui, eu acho que é verdade. Sei. Eu acho que faltou precisão na minha fala e eu aceito a crítica. É óbvio que uma pessoa que acredita simplesmente em causas materiais e eficientes, como um cientificista, por exemplo, um ateu materialista, tá? E um teísta evolucionista, que acredita que Deus é o ser, todo ser provém de Deus, e que é necessário que Deus deseje todas as criaturas a todo momento para elas permanecerem em ser, e que ele é a causa primeira e final de tudo. É óbvio que existe uma diferença fundamental. O que eu quis dizer simplesmente é que, do ponto de vista do cientista, um teísta evolucionista não oferece risco nenhum, porque, tal qual o evolucionista, o teísta evolucionista acredita que as causas secundárias, né, que foram permitidas por Deus, né, essa causalidade que é dada às criaturas, é suficiente para gerar toda a biodiversidade na Terra. Então é por isso que ateu evolucionista adora os teístas evolucionistas, porque eles não oferecem risco nenhum, tá entendendo? O Deus é a causa sustentadora, ele dá o ser, etc. Dane-se, eu vou continuar fazendo minha ciência do mesmo jeito? Essa causa aí, ela interfere de maneira sobrenatural em algum momento do processo evolutivo? As causas que eu estou estudando aqui no meu laboratório, elas são suficientes para gerar biodiversidade? Então, cara, se você quiser acreditar nesse seu Deus aí, que está sustentando o universo a todo momento, esse é problema seu, não faz diferença nenhuma. Tá? Então, nesse aspecto, os dois são iguais. Tá? E até o Pirula, você vê, o Pirula ataca o pessoal do DI, mas ele adora os teístas evolucionistas, ele tem amigo teísta evolucionista. Por quê? Porque essa turma, na verdade, está ajudando a agenda. Tá? Porque eles passam metade do tempo... Veja aí o Aquinas Institute, né? Eles têm, sei lá, 7, 10 vídeos tentando argumentar que a evolução não contradiz de forma alguma o tomismo e a religião católica. Então eles estão agindo, tá? Estão ajudando o inimigo, basicamente. Tá? Então foi isso que eu quis dizer. Mas admito, né? Talvez tenha faltado uma precisão, eu tenha feito uma generalização aí que não procede. Mas efetivamente, na guerra cultural, os dois são idênticos. Quando você começa a enfiar Deus cria pela evolução, você já cai num problema, porque de acordo com São Tomás de Aquino, criação não é mudança. Tá? Se você ler lá a Suma contra Gentili, tem uma parte só para isso. Criação é ex nihilo, é tirar algo de nada. Então você já cai nesse problema terminológico. Não é um problema, tá? Isso é bem tranquilo, assim, ao meu ver, tá? Por quê? É óbvio que criação e geração são coisas diferentes. São Tomás, inclusive, fala sobre isso não só na Suma contra os Gentios, mas no De Generatione et Corruptione. Que a criação, de fato, é ex nihilo. Tá? Já a geração, ela é gerar de uma matéria já pré-existente. Por que eu não acho que isso é um problema para quem defende isso? Inclusive, eu não acho que é um argumento bom. Porque Deus poderia ter criado, né, a matéria elementar ex nihilo, e então, através das causas segundas, as coisas se gerariam. Você não tem um conflito, né, entre essas duas coisas. O que eu acho que é um problema é que você vai dizer que então Deus não diretamente criou o ex nihilo certos animais, mas eles foram criados meio que indiretamente, tá entendendo? Ou como causas secundas ali, né, das coisas que foram se desenvolvendo. Então não existe, né, Luca? Não existe criação indireta. Então você tem que negar que todos os organismos foram criados. Tá? Então nessa visão que você está defendendo aí, Deus só criou, sei lá, substâncias não orgânicas.
criou o universo, os átomos, os planetas, que seja. Ou nem isso, dependendo do que você acredita. E todo o resto surgiu por geração. Eu acho que nenhum São Tomás de Aquino acharia isso um completo absurdo. Você dizer que, então, já existia nas causas ali materiais, sei lá, na terra, na água, ou o que quer que seja, a potência para gerar toda a biodiversidade na Terra? Então, como é que funciona isso? Então é um problema sério, sim, porque os teístas evolucionistas estão dizendo ainda que Deus criou as coisas. Alguns falam, Deus cria com a evolução. Então, aí que está a contradição. Se o que existe são causas segundas, que são suficientes para gerar biodiversidade, então não há criação nenhuma. O que há é um transformismo, uma transformação substancial que se dá simplesmente pelas causas segundas, pela geração. Então não há criação. Então é um problema sério. Desenvolvendo, e aí que Deus, na sua divina vontade, né, e presciência, quis que, sei lá, daqui a pouco aquelas moléculas se organizassem e gerassem de alguma forma um jacaré. Né? Eu acho isso até problemático, pra ser bem sincero. Eu acho que o Rômulo tem, aqui o Dr. Rômulo tem uma crítica nesse sentido que eu tô falando, até bem sólida. Né? Mas eu não acho que só a distinção entre criação e geração é um problema. Eu não acho que isso é um problema para o argumento. Daria para continuar sustentando o argumento mesmo com essa distinção. E eu acho, inclusive, que o Dr. Rômulo sabe que essa é uma distinção bem clara para todas as pessoas, todos os teístas evolucionistas católicos. Todo mundo conhece isso, não é como se fosse algo novo. Tá? Mas realmente existem problemas depois aqui, né? A gente diz, parece que Deus então não criou exatamente o jacaré como ex nihilo, mas criou a matéria elementar que foi gerar um jacaré depois. Né? Um pouco estranho parece, mas realmente não seria ainda falseável a tese. Enfim. Como é que você tem que os... Então, enfim, no fim ele acabou concordando com o meu monólogo, né? Que seria algo minimamente estranho, para não dizer impossível, mas enfim. Tomistas, evolucionistas caem o tempo inteiro. Ah, Deus cria pela evolução. Como que ele cria se o próprio Tomás que você segue fala que criação é de nada? Eu não sei quem fala isso, eu nunca falei isso, né? Que cria pela evolução é uma frase problemática, tá? Porque realmente você vai cair nesse caso, né? Então ou cria ou gera, né? As duas coisas não dá. Mas, Lucas, você acabou de falar que meio que cria indiretamente. Então você está vendo? Eu não vou saber, eu acho que eu fui procurar o site do Nicanor Austríaco, que é um dos papas aí do evolucionismo teísta dentro dos dominicanos, e o site dele não existe mais por alguma razão. Ele tinha um texto que, se não me engano, ele falava que Deus criava pela evolução. Inclusive isso demonstrava uma maior bondade e um maior poder. Mas como eu não tenho texto, eu estou disposto a admitir que talvez eu tenha descaracterizado a fala dele e que ele não tenha utilizado dessa terminologia, tá? Mas volta ao problema, o que Deus está efetivamente fazendo, né? Mas, enfim. Tem que ter criado tudo ex nihilo que depois foi gerado como causa segunda. Acho que seria uma forma melhor de colocar isso. Eu não conheço nenhum tomista evolucionista que fale propriamente... Que não que fale, né? Porque às vezes você pode falar sem querer, querendo dizer outra coisa, aliás, né? Mas que defenda a tese de que Deus cria ex nihilo durante o processo de geração como causa segunda. Interessante. Tá? Se você diz que Deus guia pela sua providência as mutações, você também cai num problema. Porque se qual a mutação é incapaz de causar as coisas que a evolução diz que ela causa, então Deus não pode guiá-la para fazer isso. Você está entendendo? Legal, esse é um argumento bom, tá? Então, aqui ele está fazendo um argumento hipotético, ele está dizendo assim, ó, então, peraí, Lucas, você está dizendo que, então, Deus criou a matéria elementar e que as coisas foram se desenvolvendo como causas segundas e foram se alterando, né? Realmente, há um processo de alteração, um processo de corrupção, um processo de geração, tá? Ali existe um processo que não é criação, mas é um processo que já supõe uma matéria pré-existente. Aí o Dr. Romulo está falando assim, tá, mas se eu conseguir te provar, né, que essa mutação, essa alteração, essa mudança, enquanto tal, nela mesmo, né, que a natureza dessa mudança, ela não é capaz de guiar mudanças tão significativas como a teoria da evolução propõe, então seria a mesma coisa que dizer que Deus contraria a natureza da própria... Teria que ser como se fosse um milagre Deus ter feito isso, entendeu? Você não poderia defender que dentro da filosofia, por razões naturais ou metafísicas, aquilo poderia acontecer. Seria, na verdade, seria metafisicamente impossível, né, pra ser bem honesto assim. Porque daí você só pode dar aquilo que você tem. Né? Então,
uma potência só pode ser reduzida ao ato se naquele ente ou naquilo existe potência para tal ato. Né? Então você poderia dizer assim, olha, não existe potência, né, nessa mutação onde ela possa realmente causar em ato uma mudança tão significativa quanto a teoria da evolução prega. Portanto, seria impossível, por vias naturais de causa segunda, que Deus na sua divina providência fizesse isso. E esse é um argumento bom. Esse é um bom argumento. Tá? Sim, ele descreveu o argumento perfeitamente, é isso que eu quis dizer, né? Então, por exemplo, Deus não pode fazer um porco voar por causas segundas, porque o porco não tem como voar. Deus poderia milagrosamente fazer um porco voar, mas isso está além das capacidades causais, por assim dizer, de um porco. Tá? Então, é a mesma coisa. Se a mutação ela não consegue causar o que o evolucionista quer que ela cause, então Deus não pode guiá-la. Tá? Então aqui o Dr. Rômulo realmente tem um bom argumento, mas ele precisa provar, então, que essa mutação não tem potência. Né? Mas se ele conseguir provar essa premissa, eu acho que tem um argumento sólido aqui. Porque se ela tem uma limitação de causa e Deus só está direcionando, aumentando a probabilidade de uma coisa vir ou não, ele não pode fazer essa causa ter um efeito maior do que ela tem limitado. Pelo menos não como causa segunda, né? Ele teria que agir propriamente dito na coisa. Esse é um argumento muito bom, mas ele precisa provar a premissa. Se ele faz a mutação produzir algo que ela não é capaz de fazer, então isso já virou um ato sobrenatural de Deus. Então, perfeito, muito bom. Como que isso é evolucionismo? Sabe? Ninguém na academia diria que se Deus interfere na evolução e eventualmente faz uma mutação milagrosa, gerar um efeito que ela não costuma ter, ninguém vai dizer que isso é evolução. Perfeito, muito bom. O próprio William Lane Craig defende isso, tá? Em um dos livros dele, ele vai dizer que a última mutação, as últimas mutações necessárias para causar inteligência no humano, ou causar um desenvolvimento cerebral necessário para que a alma fosse ali infundida, foi talvez uma intervenção divina. Então você tem alguns aí que defendem exatamente esse tipo de coisa para a evolução humana especificamente. Tá? Quanto a provar o que eu estou dizendo, isso aqui era o final da live, né, Luca? Isso aqui eram as perguntas que as pessoas fizeram ao final da live. Então nós já havíamos conversado sobre a mutação no início da live. Então não era o ponto de eu repetir aquilo que já havia sido dito anteriormente. Né? A mutação ela é um erro no DNA. Tá? Então uma coisa que as pessoas não compreendem é o seguinte. Primeiro que você tem, por exemplo, o estudo do Douglas X, que mostra que a probabilidade de você encontrar uma proteína ao acaso, né, uma dobra funcional de proteína. Pensa o seguinte, você tem um gene com, sei lá, 250 mil pares de bases. Tá? Você pode alterar aquele gene de diferentes formas, que algumas daquelas alterações vão afetar a proteína, no fim das contas, outras não irão. Tá? Outra... porque pode ter uma mutação ali que ela é silenciosa, ela não afeta o aminoácido lá da proteína, então ela não faz diferença nenhuma. A vasta maioria das mutações vai gerar uma proteína que não funciona. Tá? Então, olhando dentro de uma única família de proteína, você calcular as probabilidades de você conseguir pular de um tipo de dobra dentro daquela família para um outro tipo de dobra, a chance de você fazer esse salto dentro de um espaço de busca de todas as probabilidades possíveis é 1 elevado a, sei lá, 10 elevado a 74, se não me engano. Tá? Então é um negócio assim, assombroso. Tá? Isso só para gerar uma dobra de proteína diferente. Ok? Então, você poderia argumentar que Deus, ao longo da evolução, toda mutação, ele simplesmente direciona para que ela vença esse espaço de busca e sempre caia na dobra correta. O problema é que não é só isso que você tem que fazer. Né? E aí vem a questão da própria ontologia de cada ente. Né? Porque você gerar, supostamente, uma proteína completamente nova, você ainda não tem naquele organismo o maquinário para se utilizar daquela proteína. Tá? A analogia que eu dou, por exemplo, é o seguinte, você poderia pegar um carro, lá, um Fusca seu, você poderia pegar uma asa de avião Cessna e acoplar ali naquele seu Fusca, ok? Se você dirigir esse Fusca para um penhasco e se jogar do penhasco, aquela asa vai ter utilidade zero, esse Fusca não vai voar. Não basta você gerar uma mutação
uma mutação causar uma proteína supostamente funcional. Aquela proteína, ela tem que ocorrer em um ente que está disposto a receber aquela proteína. Se não há nada naquele ente que esteja pronto para isso, como é que ele vai utilizar daquela fonte nova de informação? Sabe? Então isso cai tudo naquela questão da teleologia, né? Como é que você constrói um organismo ao acaso? Tá? Então, para que Deus conseguisse fazer algo desse tipo, ele teria que praticamente fazer uma reengenharia do organismo inteiro, simultaneamente. E como que isso pode ser feito por mutação? Não pode. Seria um ato sobrenatural. Tá? Então isso é um exemplo. Então, o problema está aí. Acho também que isso é verdade. Agora, a única coisa que eu acho que daí teria que ser discutido mais a fundo é se há potência realmente para tal mutação, porque vê que todo o argumento dele está construído sobre algo hipotético. Então, se, condicional, é verdade que aquela mutação não tem a potência para produzir tal coisa, mas esse se precisa ser tirado dali, né? Precisa realmente ser provado que não há de fato potência para se reduzir ao ato tal coisa. Agora, mutação, Luke, é um erro. Tá? Você tem algo ali no DNA que funciona para um fim, que é o mecanismo de replicação. Às vezes, a maquinaria de replicação comete um erro e deixa passar um erro. Igual você tem um livro, você vai copiar o mesmo livro lá na press, esqueço como fala isso lá aqui no Brasil, você vai imprimir o mesmo livro, sei lá, 50 mil vezes, alguns deles vão vir com uma palavra errada lá, entendeu? É isso que é a mutação. Então, se você acha que é possível, por erro de impressão, você gerar um livro, um novo capítulo, saca? Um novo capítulo que contém uma informação completamente nova ali e que é coerente, ótimo. Até onde eu sei, corrige-me se eu estiver errado, acaso não é causa per se, é causa per accident. Então, por definição, o acaso jamais pode ser a causa de algo que tem um propósito. Ainda mais um propósito, né, uma organela, um gene, qualquer que seja, com a complexidade que tem. É você acreditar que um tornado batendo no seu quarto vai organizar o seu quarto. Né? Só que é muito pior do que isso, porque isso é um problema probabilístico. No caso da evolução, é um problema ontológico, né? Porque você está tentando alterar um ente em torná-lo outro. Né? Então, a coisa é muito mais difícil. Se há, então esse argumento não funciona. Gostaria de ouvir do Dr. Romulo o que ele usaria para provar essa premissa. Fiquei bem curioso. Então, você já perdeu o conceito. Então, como é que você casa essas duas ideias? Ou Deus não faz nada, ele só criou o mundo e deu às causas a capacidade de gerar, mas aí não é criação. Para mim, isso aí é transformação, é transformismo. Se ele atua diretamente, fazendo alguma transformação milagrosa durante esse processo evolutivo, já virou criacionismo, de alguma forma ou de outra. Já virou criação especial. Ele só está usando matéria diferente do barro, que seja, entendeu? Então, você cai nessas contradições, ao meu ver. Não sei se ficou claro. Achei interessante. Eu não tenho certeza que o pessoal entendeu, ser honesto, tá? Mas eu entendi, Dr. Romulo, e é um argumento, e é uma posição bem, bem legal, tá? Eu queria entender mais profundamente dessa posição. Espero que o pessoal ali tenha entendido, porque o pessoal do Rasta ele é bem legal, eu gosto de todos eles, inclusive fui no show do Rasta, cara, foi sensacional. Mas é isso, eu não sei se eles entenderam exatamente o que o Romulo tá dizendo, mas é uma posição bem, bem interessante. Felipe Calveluto, tá de brincadeira, né? As leis da física não são um substrato, porra, elas são logos. Então, tipo, tem uma diferença do que o que ele está falando aqui, né? Não é tirar do não ser, mas é do poder ser para ser, né? Só que Deus cria todas as potências também, tá entendendo? Então, tipo, ele é a fonte de todas essas coisas. Então, então, de certa forma, inclusive o nome origem das espécies é uma espécie de oxímoro quase, né? Porque se você para pensar o que é uma espécie, de acordo com a filosofia de Aristóteles, se a gente for para ali para as artes liberais. O que é a espécie, pessoal, que não é Porfírio? Dá 5 segundos pra você pausar o vídeo e pensar que é uma espécie de acordo com a lógica tradicional. Não é a resposta? Aquilo que predica essencialmente muitas coisas que se diferem em número. Essa é a definição. E tal, tipo, a espécie é o que encerra o ente naquilo que ele é.
Se está sempre em fluxo, não tem espécie, né? E a origem, ela não... Acho que ele tá querendo... Ele tá usando espécie, que é o termo da ideia universal reflexa, né? Ou reflexiva, que é justamente enquanto predicável, mas o que ele quer dizer de espécie, ele realmente seria a substância segunda, né? Ou a essência, forma, natureza, quantidade, blá, blá, blá. Se a origem de um esquema formal que vai dizer a essência de uma coisa, ele não é a matéria que faz aquela coisa, nem os processos de mudança que acontecem. Ele é o esquema de possibilidades ontologicamente anterior, né? Então, tipo, a origem das espécies só pode estar anterior ao frame do qual eles estão investigando o processo que é dentro do tempo e do espaço, né? Inclusive, a origem, né? O vir a ser de algo, de uma nova espécie, é um problema teológico, filosófico, não é nem de ciência. A ciência lida com... né, Como assim, Dr. Romulo? É de ciência sim, cara. Filosofia e teologia são ciência. São mais ciência do que a física, inclusive. Mas eles não estão prontos pra essa conversa, né? Não, o Rasta tá sim, e o pessoal ali também. Não, o pessoal nos comentários, provavelmente, não tá. Não, o Romulo só aqui... É uma brincadeira, tá? O Romulo só quis dizer ciência no sentido, na acepção moderna, tá? Ciência. corrupção e... Não dá, né, a gente tem que ser nem tô pensando nem no Haas especificamente, né, mas porque eu acho que ele é extremamente inteligente. Estou pensando tomistas que insistem na definição clássica de ciência porque está correto, mas muitas vezes por pedantismo, não vão ganhar convertidos do ateísmo, que não percebem essa distinção, que são cientificistas. Então, muitas vezes, ficar insistindo nessa unidade da ciência moderna com a filosofia é contraprodutivo, né? Então, muitas vezes, eu tento sempre falar, tá, a ciência, mas uma hora fica chato, né? Fica toda hora, não estou me referindo à ciência, claro. Mas enfim, ele não estava me criticando, só estou fazendo um adendo. Geração, mas não o vir a ser de algo novo, né? De uma essência que não existia antes. Aí você cria um problema, né? A questão da proporcionalidade de causas, né? Então, novamente, o problemão da proporcionalidade de causa, né? Você só pode dar aquilo que você tem, você precisa causar a coisa na proporção que você pode as causar, né? Novamente, o mesmo princípio metafísico e, galera, esse é um princípio metafísico completamente ignorado e que faz muita diferença para muitas coisas, tá? Inclusive tem problemas teológicos que, na minha opinião, da doutrina católica, não sei se resolveu ou não conheço a resposta, que tem a ver com a questão da proporcionalidade de causas. É um princípio metafísico aqui bem importante. Então, supondo que a visão ela surge depois, no processo evolutivo, você vai ter um organismo que não tinha a potência de ver, dando origem a um organismo que tem a potência de ver, né? Que tem a atualidade da visão. Então, né, porque a vida começou com uma ameba. Então, pensa até materialisticamente falando, né? O Luca estima-se, né, o que já é um problema, né? O Luca surgiu há 4 bilhões de anos já com 1.200 genes, né? Como é que isso... Que coisa, né? Enfim, mas... Tá bem concentrado no problema. E é um problema, inclusive, São Tomás trata na prima parte da Suma, porque de alguma forma todas as coisas estão em Deus, né? Ele usa uma palavra, agora eu não lembro qual que é a palavra. Deixa eu pegar ali. Bom, enfim. Mas ele usa uma palavra diferente, assim, pra... Agora eu não lembro realmente qual que é. Pra dizer que as coisas que existem nas criaturas existem em Deus, mas de uma outra maneira, né? Porque daí como que Deus teria, sei lá, Deus não anda, né? Mas ele tem essas potências encerradas. Não que Deus tenha potência, mas ele tem essas coisas nele de alguma forma. Eu vou pegar pra ler pra vocês. Ele tem essas perfeições, mas de uma forma virtualmente, né? Me deem um segundinho aqui. Aqui achei, pessoal. Na verdade, o termo não é potência, tá? O termo é perfeição. Isso tá na questão 4 da prima parte, logo no início. Lá no artigo 2, na resposta, né? São Tomás assim, que ele diz assim, I answer that all clearly... Então, não falta nada em Deus. Says the commentator, Metaphysics, chapter, book 5. Porque ele é perfeito universalmente porque ele não tem nenhuma deficiência, né? Não falta nada em Deus. E ele diz assim, this may be seen from two considerations. Talvez isso pode ser visto de duas formas. Aí ele diz assim, first, because whatever perfection exists in an effect must be found in the effective cause. Então, primeiro, porque qualquer perfeição que existe em um efeito precisa ser necessariamente encontrada na causa desse efeito. Aí ele diz, either in the same formality, então, ou na mesma formalidade, if it is a univocal agent, se é um agente unívoco, as when man reproduces man, como quando o homem reproduz o homem, né? Então, quando o homem reproduz e então, né, gera outro homem, o agente próximo aqui, ele é unívoco, é da mesma matéria, mesma natureza, aliás, né, desse que está sendo gerado. Então aqui ele diz que existe uma mesma formalidade. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o efeito, que a perfeição deste efeito, que é o outro ser humano, existe na mesma formalidade, na causa desse efeito. Ou seja, que os dois são seres humanos univocamente. Mas daí ele diz assim, ou,
in a more eminent degree if it is an equivocal agent, mas de uma forma em um nível mais iminente se for um agente equívoco. E ele dá o exemplo do Sol, olha só. Thus, in the sun, is the likeness of whatever is generated by the sun's power. Então, o calor que tem na coisa, causada, que é efeito do Sol, tá no Sol, só que Dá de um uma jeito pausa mais... aqui que eu tenho que dar comida pra cachorro, que ela tá enchendo o saco aqui, peraí. Ok. mais iminente de São Tomás. Então, realmente, parece que há realmente um problema teológico com essa origem de nova espécie tal por causa da proporcionalidade de causas. Quando você tem Deus, São Tomás explica que a perfeição daquela coisa existe em Deus de uma forma mais eminente, mas como é que isso funciona realmente na realidade? Eu tô dando todo esse parênteses aqui só para explicar para vocês que é verdade o que o Dr. Romulo disse, que existe um problema filosófico e teológico realmente com essas coisas, né? Por causa, novamente, da proporcionalidade de causas. Então isso é realmente verdadeiro. Deixa eu... Não sei porque que eu tô me tapando aqui, né, cara? Agora tá meio tarde já, né? Mas... devia ter colocado a minha câmera aqui no começo. Você tem espécies aí com 40 mil genes. Então você tem que produzir coisa que não existia antes. Tá? Então como é que você vai ter esse aumento de complexidade, né, de graus de ser? Como é que um organismo, na escala menor do ser, vai conseguir gerar algo que é superior a ele? Por isso que a evolução... Aqui eu acho que é a crítica mortal, né, que eu também já mencionei, inclusive naquele debate que eu falei, que é realmente, novamente, a questão da coisa não ter a potência para se reduzir ao ato, né? Não ser possível essa coisa fazer isso, né? Como pode um ser simplesmente ter a potência de se transformar em outro ser? Essa potência está nele, tá, mas ele não tem... Tudo bem que você fale que existe potência no ser para que ele gere um outro ser, eventualmente, que é diferente da natureza dele. Primeiro, aqui você cria um problema do agere secula que eu já falei milhões de vezes, né? Que o ser age segundo sua própria natureza e, de repente, o ser para de agir segundo sua própria natureza porque ele tem uma potência designada por Deus para que aquele ser gere outro. Tá, isso é o primeiro problema. O segundo problema é, tipo assim, tá... Vocês entenderam aqui? Então, o agir segue o ser, né? Então, você age conforme a sua natureza, e não o contrário, tá? Então, o próprio Aristóteles fala, né, que os organismos, ou praticamente todas as substâncias, elas querem ser como Deus. E uma das formas com que elas se aproximam de Deus é exatamente replicar a sua própria forma. Porque elas atingem uma certa potencialidade à infinitude, né? Principalmente para Aristóteles, que acreditava em um universo eterno, né? Então, o fato de uma espécie... Então, e a própria preservação daquela espécie, né? Ela é parte desse agir. Todo ente ele quer se preservar. E uma das formas de preservar a sua própria espécie é reproduzindo e gerando criaturas com a mesma forma. Então é completamente contrário à natureza do ente, né? Gerar algo que não é ele mesmo, né? Não é ele mesmo, que seja de uma outra forma, né? Além do problema da proporcionalidade de causa, né? Você gerar algo que tem potências que você não tem, tá? Mas, então, é um problema que eu não sei se eu já mencionei em algum vídeo, que é uma dessas perfeições, né? É você reproduzir algo que é formalmente igual a você, né? Vai variar nos acidentes, mas é a mesma forma, tá? Então, que é quebrado no evolucionismo. Outro. Tudo bem, mas o que o Dr. Romulo tá falando, não gera outro, gera 40 milhões de outros. Então, assim, você pega o problema e escala 40 milhões de vezes, né? Como é que você explica isso? Então, como é que você explica que este ente possuía esta potência? Realmente, parece que isso dá suporte para essa premissa de que você não pode defender essa evolução guiada mesmo. O evolucionismo insiste tanto. Inclusive, né, tem alguns textos evolucionistas que vão dizer que Deus criou a primeira vida, né? Então, o primeiro ancestral lá, e a partir deste todo o resto se deu por causas segundas. E para essa pessoa defender esse tipo de ideia e permanecer minimamente tomista, ela teria que dizer, então, que todos os organismos que já existiam de alguma forma já naquele primeiro ente. Eles vão usar termos, existia virtualmente na causa, sem nunca explicar o que eles querem dizer por isso, etc. E você cai nesse problema, né?
é o que eu falei, mesmo mecanicamente falando, mesmo materialisticamente falando, por assim dizer, né? Não que essa palavra exista, mas pensando como uma pessoa secular, você não tinha ali naquele organismo, o DNA dele não cabia, por exemplo, o DNA desses 40, desses bilhões de espécies diferentes que existiram ao longo da história da Terra, né? Então, quanto menos filosoficamente, né? Metafisicamente falando. Então, eu inclusive, foi uma das coisas que eu flertei bastante. Quando eu estava me convertendo, eu tentei desenvolver sozinho, não sozinho, isso seria um equívoco, né? Mas me inspirando nos escritos que eu li, eu tentei desenvolver a minha própria vertente de um tomismo evolucionista. E uma dessas propostas, né, que não é, já foi feita por outros, era exatamente tentar encontrar alguma forma filosófica de explicar como poderiam todas as espécies viventes terem existido já naquele primeiro ser ali, naquele primeiro ente de alguma forma. Então eu passei um bom tempo, meses, refletindo como explicar então o processo evolutivo partindo desse ponto, né? Mas enfim, hoje eu acho que isso é totalmente sem noção. Tanto que não há melhoria. O processo evolutivo, ele não tem... Um peixe, uma bactéria são igualmente neutros. Tá? Mas nem eles conseguem negar que ao menos a complexidade aumenta, né? De alguma forma ou de outra. Então, Ou seja, um ser que vivia, uma larva lá, né, basicamente, que vivia dentro da água, dependia daquilo, simplesmente num processo de evolução, processo evolutivo, ela passa a andar, passa a voar, passa a correr, passa a caçar, né? Esse tipo de complexidade que não se pode negar, né? Realmente, essas potências teriam que estar todas encerradas ali dentro, já desde o início. é muito confuso, cara. É uma disciplina extremamente confusa. Eu tô ficando confuso. Bom, e aí a gente vai para as últimas perguntas. Tem mais um live pix, meu nego? Tem mais um. O Aka Black, que foi quem mandou a primeira pergunta sobre os extraterrestres, mandou outra pergunta, falando assim: perguntei porque também acredito ser um ponto crucial para o cristianismo, mas em termos da teoria da evolução. Vida não inteligente fora da Terra pode ser um indicativo que Deus criou as espécies através dos ajustes finos que culminaram na evolução? Essa é a pergunta dele, a nova pergunta dele. Ajustes finos, a galera tá trazendo o design inteligente de Eu não sou muito fã disso aí não, mas enfim. volta aí, né, pro rolê. Mas uma versão um pouco mais evolucionista isso, né? Não, porque, de novo, enquanto cientista, você tem que me mostrar... Só porque você encontrou vida fora da Terra, é óbvio que um ateu ficaria extremamente animado, né? Porque ele já vai por uma petição de princípio, porque ele aceita o materialismo a priori, ele vai supor que essa vida tem que ter evoluído. Então, é uma das razões que eles buscam vida fora da Terra. É para tornar a probabilidade da vida ter surgido mais palatável, né? Porque a ideia de que o universo inteiro não tem vida e só aqui, isso parece milagre, né? Então, se a vida é encontrada em qualquer lugar, o argumento vai ser, então a vida ela pode espontaneamente surgir relativamente fácil, tá? O que eu não falei, né, mas que também é uma bobagem, né? Porque se fosse tão fácil assim de surgir, então por que não ocorre a todo momento aqui na Terra, né? Você ainda vai ter que apelar para um milagre ali contingente, né? As condições na Terra primitiva eram tão específicas que hoje não se tem mais essas condições, etc e tal, né? Porque é algo que você, enquanto ateu, você tem que se perguntar, né? Por que a vida não surge ali nas fontes termais oceânicas a cada, sei lá, 10 mil anos? Por que não tem vida surgindo espontaneamente a todo canto? Você tem que apelar para um milagre contingente ali, né? Dizer, não, as condições eram tais que só ocorreu uma vez só na história do universo. Então, assim, o ateu acredita em milagre, né? E todo o processo evolutivo, como as várias ditas inovações que ocorreram ao longo da história, elas se deram apenas uma vez, tá? Então você acredita basicamente em diversos milagres no processo evolutivo, tá? Enfim, mas isso vai para outro vídeo. E por isso que eles estão desesperados para encontrar vida fora da Terra, porque eles podem dizer assim, viu, nesse universo vasto de meu Deus, né? Ou, aliás, de não Deus, né? A gente procura e agora achamos vida, então quer dizer que a vida ela se origina naturalmente e aleatoriamente, facilmente, sem necessariamente uma causa divina ali. O problema é que já encontraram diversos, né, exoplanetas, etc e tal, onde você poderia ter geração de vida, né? Você tem condições para isso, pelo menos condições de uma vida igual à vida na Terra, e não há vida.
Então, assim, é excelente, é excelente. Claro, não é umas condições exatamente iguais, né? Porque vai ter água, vai ter exatamente, vai ter os mesmos elementos, mas você não vai ter ali nas mesmas condições, pelo menos de temperatura, pressão, etc. Mas, enfim, o interessante disso é que realmente parece que há essa necessidade desesperada dos ateus de buscar a vida fora da Terra, assim, eles podem, né, tornar a realidade um pouco mais fácil, né, dentro da contradição automática em que eles vivem de, né, realmente buscar a vida fora da Terra, mas o que eles acham é nada, e aí você tem, né, esse universo ateu onde só existe vida na Terra. Que loucura, né? Tá? Mas se você não é um ateu e não está comprometido com o paradigma materialista, se a gente encontrasse vida não inteligente fora da Terra, você ainda teria o problema. Como que essa vida surge? Se você não tem um mecanismo materialista para explicar a vida na Terra, aqui, onde você mora, e tem todas as ferramentas para estudar, por que encontrar a vida fora da Terra, então, passa a tornar a origem materialista da vida plausível? Então, se você é religioso, você poderia dizer, não, então Deus criou ex nihilo vidas em outros planetas. Por que quis? Qual o problema? Sim. Como eu disse, isso não, teologicamente não é um problema. Eu não acho que fez por razões pessoais. Vida inteligente é um problema, mas vida não inteligente, você ainda tem ninguém tem as causas da origem espontânea. Vocês pegaram aqui o porquê que vidas inteligentes seria um problema, porque daí vidas inteligentes implica ali em liberdade, porque ali é desígnio de Deus, então teria que ter um desígnio também teológico para essa vida inteligente criada fora da Terra. Mas vida inteligente não realmente não é um problema teológico nem filosófico. Bom, é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa Então é isso. Bom, no começo do vídeo me deu a impressão que o Luca era teísta evolucionista, mais para metade já me deu a impressão que ele enxerga os problemas metafísicos da evolução e que talvez realmente não seja. Então, talvez realmente essa conversa aí no seu canal seja de interesse, porque tal qual você demonstrou querer saber qual é a minha posição com um pouco mais de clareza, eu também gostaria de entender qual é a sua posição. Porque eu acho que tem muitos católicos que permanecem em cima do muro, em um tópico extremamente importante, né? Alguns porque realmente não têm opinião formada, outros porque não querem causar polêmica, não querem trazer problemas para si próprio, não querem que a sua carreira seja ameaçada, etc. Né? Então, seria interessante aí saber qual a sua posição, Luca. E é isso. Como eu disse no começo da live, eu espero, se Deus quiser, poder gravar aí um vídeo sobre QI, Jenny Gay, sei lá o que das contas. O que eu tenho que fazer agora, eu tô vendo aqui meu pescoço, cara, eu tenho que comer. Eu tô muito magro. Minha vida tem sido como sempre, né? Eu acho que a partir de abril desse ano as coisas vão finalmente melhorar um pouco, mas as coisas têm sido muito ruins e aconteceu uma coisa recentemente, assim, muito difícil também. Então eu não estou muito bem psicologicamente. Mas enfim, eu preciso voltar a malhar com mais frequência e comer melhor, porque eu não tô... Isso aqui tá bom não. Enfim, fiquem com Deus e até a próxima.